pandemia, um problema, uma crise mundial que assola a todos. Quanto a igreja já levantou, já declarou, já tomou posse de palavras? Quantas pessoas, irmãos, nós temos orado, né? Nós temos aí uma lista de oração, né? Onde nós temos orado especificamente por essas pessoas que estão acometidas por essa enfermidade. E diariamente nós estamos, às vezes, dando baixa em alguns nomes, e nem sempre é porque foram curados. Alguns aprove a Deus recolher. E como lidar com isso? Como lidar quando você não é respondido, quando as coisas não acontecem da forma que você espera? E nós falávamos sobre isso, e quando nós entramos no livro de Salmos, né, os salmistas, eles falam muito sobre isso. Eu considero os salmos como uma verdadeira terapia, né, porque os salmistas nos ensinam como lidar com as crises, como passar pela crise, como superar as frustrações, como superar as dificuldades, como sobreviver à crise de forma emocionalmente saudável. E o grande desafio, irmãos, para o sucesso emocional, para o sucesso das nossas emoções, não é compreendermos a dimensão de uma doença ou de um adoecimento. Quando as pessoas se percebem, muitas vezes, acometidos por uma situação, que elas estão abaladas emocionalmente, elas estão muito preocupadas com o diagnóstico. Né? Qual que é a doença? Por que eu estou assim? E a questão que te faz sobressair, que te faz vencer, não é de fato a consciência, não é de fato a dimensão da doença ou da enfermidade, mas é a consciência que você tem dessa enfermidade ou desse adoecimento, e a capacidade que você tem de intervir nessa dinâmica. Por quê? Porque nós entendemos nos livros de Salmos também, né, que para nós vencermos, como na semana passada a gente falou, né, sobre algumas características dos salmistas, eu compartilhei com vocês, e nós falamos sobre exercer paciência, nós falamos sobre o louvor, nós falamos sobre a declaração de palavras de fé, nós falamos sobre o diálogo interno, sobre a expressão de sentimentos, e tudo isso ensina eu e você, cristão, né, a superar as provas. Né? E isso nos mostra o quê? Que nós devemos agir, que nós devemos nos posicionar. Isso mostra o quê? Que requer, que precisa de um esforço pessoal meu e seu, para que eu e você não venhamos adoecer, não venhamos travar, não venhamos paralisar. Por quê? Porque realmente nós estamos passando por dias difíceis, nós estamos passando por dificuldades, muitos estão sendo assolados, muitos estão sendo acometidos no corpo, na família. No final do culto hoje nós vamos orar. Se você que está em casa tem um pedido de oração, coloca aí no grupo. Né? Vou pedir a equipe de mídia aqui para estar me ajudando nisso. Escreva no papel para mim. Tem algumas pessoas pedindo oração no grupo da igreja. No final nós vamos interceder. Nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar crendo na vitória. Mas a questão às vezes não é só vencer, mas é como nós podemos avançar. Né, nós aprendemos, né, que essas posturas, que essas posições, elas farão, isso vai fazer, se nós nos posicionarmos de fato dessa forma, isso fará com que nós consigamos transformar os vales áridos em mananciais de águas. E essa é a situação, esse é o ponto-chave, porque, como eu já falei outras vezes, e às vezes eu digo, irmãos, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar em crise, acaba uma crise, começa outra. Se Covid-19 tivesse acabado em 6 meses, talvez nós já estivéssemos vivendo outras crises. Então, saber lidar com essas crises é muito importante. Vamos dar uma olhada no Salmo, como eu disse, nós vamos aprender em cima dos Salmos, e eu quero que você acompanhe comigo. Vou ler agora o Salmo de número 84. Está escrito, versículo 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Minha alma deseja, sim, até desmaia pelos átrios do Senhor.
Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa, e a andorinha um ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes, junto aos teus altares. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda estarão te louvando. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração está nos seus caminhos, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço, a chuva também enche os tanques. Irmão, se você observar o Salmo de número 84, ele vai combater a psicoeducação, a psicoadaptação. O que é a psicoadaptação, pastor? A psicoadaptação é a incapacidade, ouça bem o que eu vou dizer agora, é a incapacidade da emoção humana de reagir na mesma intensidade frente à exposição do estímulo. Eu vou explicar para você entender. Nessa segunda onda da pandemia, eu estava observando, vou dar só um exemplo para você, como que isso acontece. No ano passado, quando o comércio começou a fechar, quando a crise começou a afetar as empresas, os empregos, os celeiros dos brasileiros, o que se via nas redes sociais, o que se via de forma geral, era um movimento em prol de levantar a cesta, em prol de ajudar o próximo. Eu não sei você, mas eu observei que em 2021 a crise é muito pior. Por quê? Porque no ano passado teve recursos, no ano passado tinha muita gente se levantando nesse sentido, eram ONGs, eram o próprio Estado, era o próprio governo, eram as próprias igrejas. Eu e você reagimos de forma diferente. Por quê? Porque já tem um ano que a gente está falando sobre isso, a gente já se adaptou à crise, a gente já não se emociona, a gente já não se move da mesma forma. Isso é um exemplo da psicoadaptação. Nós somos psicoadaptados à crise. A gente se adapta a qualquer coisa. Por que está tanta dificuldade? Por que os casos estão de uma forma assim maior? O contágio está maior. Porque no ano passado a gente estava com medo escondido. Ninguém pega coronavírus escondido. Agora a gente já se adaptou. O povo está com muito mais medo de ficar em casa do que de pegar. Por mais que a gente veja pessoas morrendo, por mais que os casos estão piores, mas a gente está adaptado, é assim, as nossas emoções elas funcionam assim. Mas esse não é o ponto, eu falei sobre isso só para que você entenda. Não é sobre isso que nós estamos falando, é por quê? É porque a gente vai se adaptando às coisas e a gente não reage, a gente não tem esse esforço mais de resolver as coisas. Crises que você sofre elas constantemente, ou que você vai passando uma vez, duas vezes, um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, a tendência é ela prorrogar mais, e não é porque você está com um pecado avassalador, não. Muitas vezes é porque eu e você nos adaptamos, e a gente aprende a viver daquele jeito, a gente já não se incomoda mais. A gente vai se adaptando. Sabe, os salmistas, eles nos mostram que nós não podemos reagir assim, nós devemos reagir diferente. O Salmo de número 84, versículo 6, nos aconselha o quê? A transformar fraqueza em força, medo em coragem, tristeza em alegria. Está no versículo de número 6. O qual, passando pelo vale de Baca, Baca não é um local, não é um lugar, né? Baca é um estado de sofrimento. Baca, um vale árido.
Mas aqui, quando você vai no contexto, você vai, a Bíblia não está falando, não está demonstrando, o salmista não está pontuando um vale, um local específico. Ele está falando dos nossos sentimentos, ele está falando das nossas emoções. Né? Então nós temos, sim, ele nos convida a transformar o que é a fraqueza em força, o medo em coragem, a tristeza em alegria. E esse é o meu e o seu desafio nesse momento de dificuldade, de aflição. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, eu nunca vi o diabo andar de carro novo. Eu nunca vi o diabo com ouro. Eu nunca vi o diabo de casa boa. Sabe, o diabo, porque as coisas começam a acontecer, a gente começa a reclamar e dizer, o diabo está me roubando tudo. Mas já parou para pensar que ele não usa nada que ele te rouba? Por quê? Porque ele não quer nada, isso não tem valor para ele, tem valor para você. Ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar a sua comunhão com Deus, ele quer roubar a sua satisfação. Perceba que o salmista está passando, Davi está passando por um vale árido, Davi está passando por um vale de aflição, mas no salmo ele está dizendo o quão bom é estar aonde? Estar na casa do Senhor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, mal nenhum temerei. Por quê? Porque a tua sombra é porque a tua vara me consola, o teu cajado e a tua vara me consola. Então o Senhor, Ele está nos convidando a isso, irmão. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas é saber extrair dos erros, alegria das dores, força das decepções e coragem do fracasso. O ponto que eu quero compartilhar com vocês, seguindo a mensagem, nós temos que aprender com a tribulação. Deixa eu falar uma coisa para você, você está o tempo todo aprendendo. Pastor, não está aprendendo nada nesse momento de pandemia, as escolas estão fechadas, e eu não consigo estudar online. Infelizmente eu tenho que te dizer que na escola ou fora da escola, sentado numa cadeira ou fora de uma cadeira, se você está vivendo, você está aprendendo o tempo todo. Então você tem uma opção de escolher o que você vai aprender, direcionar a sua aprendizagem, ou se colocar lá na música diabólica do Zeca Pagodinho, deixar a vida te levar. Aprender alguma coisa você vai aprender. Sabe quando a gente está passando por crise, quando a gente está passando por tribulação, por aflição, ou você aprende coisas que vão te edificar, coisas que vão te fazer avançar, de ser uma pessoa melhor, sabe? Coisas, você aprende, você entende que a sua alegria, a sua força de fato está no Senhor, ou então você vai aprender traumas, você vai aprender bloqueios, você vai aprender muita coisa que vai te travar e que vai te afligir. Bobeira sua acreditar que Deus gosta de gente triste. Tem gente que acha que Deus gosta de gente triste, sabe? A oração dele é uma tristeza, um lamento. Sabe? E não é isso. Você não vai ver lugar nenhum na Bíblia, irmão, Deus passando a mão na cabeça e falando, vem cá, coitadinho, meu filhinho que está sofrendo. Não, a palavra de Deus sempre é, seja forte, levanta, ser corajoso. Josué, ser forte, corajoso, ser valente, parte para riba, vai para cima, as coisas vão acontecer. Ei, se você está paralisado nesse momento de crise, esperando passar, sabe, uma das coisas que você precisa aprender é que se você esperar passar, você vai perder muita coisa. Muita coisa. As pessoas que mais estão perdendo nesse momento foi quem cruzou o braço e está esperando passar. Porque nós temos que aprender, irmãos. A gente tem que aprender alguma coisa. O que você aprende? A pergunta que eu te faço, que você leva hoje. O que eu estou aprendendo? Como que eu vou sair melhor disso? O que tudo isso está me ensinando? O que eu estou aprendendo com isso, irmãos? Deus está falando o tempo todo. Sabe, Deus continua abundante, a palavra dele continua abundante. Sabe, você vai se apegar às desculpas, você vai apegar a tudo aquilo que faz você paralisar. Ei, não fique parado. Não fique parado, não paralise, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, sabe, não pare de adorar a Deus, não pare de buscar a Deus, não pare de aprender. Essa história de que escola está fechada, não tem nada para aprender, é desculpa. Sabe por quê? Porque nós nunca vivemos uma geração com tamanha abundância de conhecimento. O problema é que você vai para a internet para ver notícia ruim, para ver fofoca sobre coronavírus, para ver Big Brother.
Mas a internet está cheia de aula grátis, curso grátis. Sabe, tem um monte de coisa para você aprender, para você fazer. Vai fazer alguma coisa. Só vai fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas é porque eu não consigo, sabe, sozinho. Eu preciso de um estímulo, eu preciso de alguém do meu lado. Ei, aí é que está, talvez você precise aprender isso. Talvez você precisa aprender a andar sozinho, a avançar um pouco mais. Irmãos, eu acho que não sou só eu que estou com frio, estou vendo gente fazendo assim. Os diáconos, observem isso aí para nós, por favor, em nome de Jesus. Vocês mexeram no ar também? Mexeu, ó. Glória a Deus. Então vamos ver se ficou bom. Não, mas não sei, eu não conheço nada desses botões aqui, não. Mas olha aqui para mim, deixa os diáconos resolverem isso aí. Irmãos, outro ponto que nós aprendemos aqui com os salmistas, e eu quero compartilhar com você, porque eu aprendo no livro de Salmos. Você precisa aprender a reeditar a sua memória. Essa semana eu tive uma surpresa. Sabe, essa semana eu tive uma surpresa porque eu fui no dentista, sabe, e aí eu fui colocar um aparelho nos dentes, e aí ela falou assim, o problema é só o seguinte. Eu falei, o que é? Ela falou assim, a memória óssea. Eu falei, como é que é? Eu falei, o osso também tem memória? Ela falou, tem, porque assim, se você tivesse colocado há 20 anos atrás, era uma coisa, agora é outra. Por quê? Porque está adaptado. Então até o osso tem memória, irmão. O fisioterapeuta balançando a cabeça ali, confirmando o que eu estou falando. Tem memória, né? E muitas vezes nós queremos lutar contra a memória. Por quê? Sabe, porque a gente quer muitas vezes apagar algumas coisas que estão na nossa memória, coisas que fazem a gente sofrer. Lembranças, memórias, e às vezes a gente quer acabar com isso, e as coisas, irmão, não são tão fáceis assim. Sabe, Deus não vai tocar na sua mente, Deus não vai tocar na sua memória e vai produzir uma memória com você. Então o que nós temos que fazer, pastor? A gente tem que reeditar, a gente tem que aumentar a compreensão sobre os fatos. Como eu disse, esse momento é de crise. Pastor, mas eu vou falar um negócio, a crise está tão feia, tem tanta gente ficando pobre. Irmão, tem tanta gente ficando pobre, mas tem tanta gente ficando rica. O que eu quero chamar a sua atenção para isso? É que você está dando bobeira e ficando pobre? Não. O que eu quero chamar a sua atenção para você é, presta atenção, ao mesmo tempo que coisas ruins estão acontecendo, coisas boas estão acontecendo. Tem gente morrendo? Tem, mas tem gente nascendo. E nascendo com promessa. Entendeu? Tem empresa falindo? Tem, mas tem empresa nascendo. Sabe, tem segmento parando? Tem, mas tem segmentos novos nascendo. Sabe, as coisas, a crise não paralisa, o que paralisa é a nossa emoção. A crise não paralisa a prosperidade, não paralisa o movimento da glória de Deus, não paralisa a unção de Deus. Sabe, enquanto você às vezes está chorando em casa porque não está recebendo culto, da mesma forma, tem gente se enchendo de Deus, tem gente sendo visitada por Deus, tem gente sendo batizada com o Espírito Santo. Você está entendendo? Tem gente se preparando para o fim do mundo. Eu estou me preparando, para o maior avivamento que essa igreja já aconteceu na face da terra, porque vai acontecer. Pastor, se Jesus voltar hoje, amém. Amém, glória a Deus. Mas se ele não voltar hoje, e aí quem ficou esperando, achando que ele ia voltar hoje, cruzado os braços, há mais de 2000 anos, Jesus subiu e falou, eu voltarei em breve. A igreja primitiva começou declarando a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, irmãos. Não é papel meu e seu parar. O meu papel e o seu papel é evangelizar, é profetizar, é acreditar, é continuar declarando cura. Pastor, eu vou parar de orar porque tem gente mais morrendo. Eu vou continuar declarando vida, eu vou continuar declarando o quebrantamento de Deus, porque não importa se o povo morra, mas que morra convicto da salvação, porque as coisas não acabam aqui, existe um plano muito maior. Eu e você não podemos parar. No Salmo de número 18, irmãos, nós vamos observar que as angústias de Davi não foram apagadas de sua memória. Abre lá, acompanha comigo, Salmo de número 18, você vai ver Davi fugindo, como a gente começou a pregar na semana passada, Davi está fugindo do rei Saul, muito angustiado, muito afligido.
Mas no Salmo de número 18, Davi escreve esse salmo nesse momento, nessa situação, correndo, fugindo. E você vai ver que as angústias dele, as aflições dele, elas não foram apagadas. Sabe, Davi vai falar das suas angústias, vai falar dos seus inimigos, vai falar das suas aflições, sabe, mas qual que é o segredo? Ao lado deles, ao lado das memórias ruins, Davi registrou a grandeza de Deus, e sem saber, ele descobriu, e ele compartilha comigo e com você, o segredo do equilíbrio emocional. Quando fala de equilíbrio, fala de duas pontas, de dois pesos. Equilíbrio é colocar. Se você acha que tem coisa demais te fazendo ficar triste, ficar aflito, tentando te paralisar, ei, como eu disse, tem muita coisa que você pode colocar na outra ponta. Davi está colocando as grandezas de Deus. Davi, em vez de remoer suas dores, Davi valoriza em seu cérebro o que o Todo-Poderoso tinha de melhor para te oferecer. Ei, você tem uma Bíblia aí? Ei, você conhece as promessas de Deus? Você precisa reeditar isso na memória. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Não adianta você querer viver a boa, a agradável vontade de Deus, se você não fazer isso no seu cérebro, se você não equilibrar isso aí com você. A partir do versículo de número 6, vai lá no número 6. Salmo 18, verso 6. Ele fala, irmão, de tudo que o Eterno fez para ajudá-lo, e canta as suas virtudes as virtudes do Altíssimo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O depende é onde o seu olho está, o seu foco está. Eu chamo a sua atenção de novo. Tem muita coisa acontecendo. Você só está vendo que não aconteceu, mas você não vê o cuidado de Deus. Essa semana, no início da semana, alguns amigos meus lá de Rio Verde sofrendo, aflito com um amigo, com um companheiro. Sabe por quê? Porque pegou Covid e foi complicando em casa, orando e complicando em casa. De repente precisava de uma internação urgente. Vai no hospital, não tem vaga, vai no outro hospital, não tem vaga, e o cara lá. E aí sabe o que aconteceu? Os amigos reuniram, e aí alguém falou para ele, olha, ele precisa de 3 dias de UTI. Foram lá no hospital particular, tem um leito, tem uma vaga, tem. Quanto que é? R$30 mil, 3 dias. Saíram, não, nós vamos pagar, porque nós não podemos deixar o companheiro morrer, vamos atrás, faz vaquinha, levanta dinheiro daqui, levanta dinheiro dali. Aí voltou, nós queremos a vaga. Não, a vaga está preenchida. Não tem mais a vaga. Começaram a entrar em desespero, sabe por quê? Porque começaram a ver que as portas estavam fechando. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, provavelmente ele será transferido, removido da semi-UTI para a enfermaria. Já tem 8 dias. Você sabe o que é 8 dias de UTI? Para quem não tinha dinheiro para pagar 3. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus. Deus fechou a porta, não deixou pagar, por quê? Porque depois que entrasse, você acha que eles iam deixar arrancar ele em 3 dias? Ia embora carro, ia embora meio mundo de coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez hoje você está em desespero. Deus está no controle. Se fechou uma porta, outra porta vai abrir. Ficcione os teus olhos, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. É bíblico, parece que vai cair, se apegue na promessa, se segure na promessa, chame a promessa, declare a palavra de fé, porque Deus está no controle. Resgate também. O louvor pode estar aqui comigo, eu já estou encerrando. Resgate também, mas essa chave no Salmo. Resgate da liderança do eu. Da liderança do quê? Do eu. O pastor só está falando de eu. Estou falando de eu.
Pastor, isso é antibíblico, porque a Bíblia diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus colocou Adão na terra. Toda vez que eu quero saber a vontade de Deus, eu olho para o Éden, eu olho para o que Deus estabeleceu no início. Deus estabeleceu Adão para quê? Para governar. Crescei-vos, multiplicai-vos, dominai sobre a terra, sobre os animais. Deus criou o homem para governar. Para governar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se achar pequeno, entenda o que eu vou falar agora. Se achar pequeno, se achar diminuído, se achar fracassado, se achar falido, autoestima afetada é tão pecado quanto ego exaltado. Porque o segredo está no equilíbrio. Tem que estar equilibrado. Por quê? Porque essa não é a vontade. Isso que muitas vezes você sente diminuído, fracassado, sabe? Essa situação que você se sente às vezes paralisado, não é a situação para a qual Deus criou você. Sabe por quê? Salmo 57 e 59, depois você vai ler em casa e você vai meditar e vai entender o seguinte, que Davi se sentiu dessa forma quando você se sente, tá? Isso é humano. Ei, gente é gente, tá? Gente sente vontade de parar, gente sente tristeza, gente sente ansiedade, gente sente medo, gente sente aflição. Mas você é gente. Gente se sente feio. Tem dia que meu Deus do céu, tem dia que você sente feio, tem dia que você sente mal amada, tem dia que você sente solidão. Deixa eu falar uma coisa para você, solidão não é estado, é sentimento. Tem muita gente rodeada de pessoas se sentindo só, isso é um sentimento. Isso é um sentimento, e está comum, aos homens da Bíblia, está tudo cheio disso, os homens de fé, sabe, o mesmo Elias, que venceu todos os profetas de Baal, de repente houve uma palavra de uma mulher que falou que vai matar ele, o cara desgoverna. Esconde na caverna, o cara matou os profetas tudo, enfrentou o Deus estranho, de repente está com medo de ser morto. Então Davi, você vai ver lá no Salmo de número 57 e 59, que Davi também se sentiu assim. Sabe, o eu dele estava meio desgovernado. Mas para resgatar a autoestima, não me julga antes de você olhar na Bíblia. Davi resgatou a autoestima no Salmo de número 57 e 59. Para resgatar a autoestima, para resgatar o seu controle sobre a crise. Ele disse o seguinte, que o seu coração estava preparado para o que acontecesse. Ele disse o quê? Eu estou preparado para o que acontecer. Você tem que estar preparado para o que vier, para o que for acontecer. A questão não é o que vai... A sua oração não é simplesmente determinar o que vai acontecer, mas é estar preparado para o que acontecer. Fé, além de poder, é confiança. Você confia em Deus? Ainda que as coisas estejam parecendo que estão ruindo. Ei, eu e você não sabemos de nada. Eu e você temos um conhecimento muito limitado. E aí no Salmo de número 59, eu vou encerrar com esse salmo. Eu vou encerrar hoje falando sobre esse resgate desse eu, que eu e você precisamos resgatar. No versículo de número 16, ele diz assim, mas eu cantarei o teu poder. Sim, pela manhã cantarei alto a tua misericórdia. Pois tu tens sido a minha defesa e refúgio no dia da minha tribulação. A ti, ó força minha, eu cantarei. Pois Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Eu cantarei que o Senhor é a minha força.
Deus colocou um dom, Deus colocou um talento sobre você. Não deixa o diabo tomar isso. Você precisa resgatar o seu eu. O seu eu não voltado para o seu ego, mas para um propósito divino, porque Deus te criou para governar, e não uma crise que vai te parar, não é uma perca que vai te paralisar, não é uma situação que vai te fazer retroceder. Fique de pé de forma profética. Você que está em casa, se você puder, levanta a sua mão, porque eu quero declarar que você não vai parar. Essa crise não vai te paralisar, esse medo não vai te parar, essa situação, essas pessoas que muitas vezes têm vindo contrário, têm se oposto. Espírito Santo,